Boa noite, meu nome é Leonardo, esse é o canal Resenhas e Recomendações. E hoje a gente vem fazer aqui uma resenha de Manuel Bandeira, apresentação da poesia brasileira. Esse livrinho excelente, né, que ele escreve aí, que é talvez seja a melhor orientação para quem não conhece poesia nossa e deseja conhecer, tá? Quero dizer aqui em primeiro lugar que quero pedir até desculpas aí pelo atraso aqui nas resenhas, né? Geralmente eu tenho postado pouco, mas a gente vem fazendo aqui o que pode, tá bom? E é o seguinte, essa aqui vai ser uma resenha rápida, tá? Provavelmente vai ter menos de 10 minutos aí de resenha. E também é, o Manuel Bandeira aí é um autor que eu pretendo aí trazer resenhas de coisas dele as mais diversas possíveis, né? Como crítico literário, como eu já fiz, como poeta, aqui também como crítico literário e historiador da literatura, enfim. É um autor fundamental e que precisa ser mais falado e principalmente mais lido. Tá? Então vamos falar aqui de Manuel Bandeira brevemente. Manuel Bandeira, ele nasce em Recife, Pernambuco, a 19 de abril de 1886, logo logo aniversário dele. Ele morre no Rio de Janeiro, em Botafogo, a 13 de outubro de 1968. Viveu aí 82 anos e viveu bastante e muito bem, apesar daquela grande solidão de que ele tanto fala em muitos dos poemas dele. Esse livro aqui, essa edição aqui que eu tenho, eu não tenho informação exata de quando ela é, da data dela de publicação. Tá? Mas isso aqui provavelmente é do início dos anos 60, ali já mais perto do período final de vida dele, já que ele vai citar aqui alguns poetas que surgiram justamente, perdão, nesse tempo. O Manuel Bandeira, na verdade, esse livro aqui ele vai ser lançado, creio eu, que no final dos anos 40, ele vai ter reedições e o Manuel Bandeira vai atualizando. E o que é que o Manuel Bandeira faz aqui? Vamos ao livro agora. O Manuel Bandeira ele vai fazer o seguinte, ele vai traçar toda uma história da poesia brasileira, vindo desde São José de Anchieta, na verdade, que escrevia aqui na areia, aqui no Brasil, aqueles primeiros poemas de catequização e outros poemas diversos, até chegar aos poetas que seriam contemporâneos ali ao período em que ele atualizou a edição o livro nessa edição aqui, tá? Então ele vai passar ali por São José de Anchieta, os primeiros os primeiros poetas ali iniciais ali do século XVI, chegando talvez até o primeiro grande poeta brasileiro, genuinamente brasileiro, que é o Gregório de Matos, que vai surgir no século XVII, vai passar ali pelos grandes árcades, né, que foi o primeiro, né, o arcadismo foi o primeiro talvez grande movimento literário aqui no Brasil, passando ali pelo Cláudio Manuel da Costa, Antônio Gonzaga, vai falar ali longamente ali do Marília de Dirceu, que talvez tenha sido aí o grande poema, o grande livro de poemas desse período. Vai passar por todos esses autores ali que inclusive participaram da Inconfidência. Ele vai estar também ligeiramente ali no tema da Inconfidência, na história da Inconfidência. É, e também vai começar ali a passar pelos primeiros ali germes ali do romantismo aqui no Brasil, né, no início ali do século XIX, até a publicação do primeiro. Na verdade, ele vai falar aqui desse primeiro grande romance é, romântico, mas ali, só para demarcar o início do romantismo aqui no Brasil, que se dá oficialmente ali mais ou menos em 1836, e vai seguir ali comentando desses primeiros grandes poetas românticos, né, nos quais ali a gente teria, né, entre as primeiras gerações, ele próprio Álvares de Azevedo, Junqueira Freire, Casimiro de Abreu, esses poetas ali que fizeram ali as primeiras publicações ali em poesia de romantismo aqui no Brasil, e talvez se destacando aqui entre todos eles é, o, o próprio Gonçalves Dias, né, que era um poeta assim, realmente de grande estatura, um poeta realmente muito bom e que merece ainda ser lido até hoje, não só como curiosidade histórica, mas também por interesse literário genuíno. Ele também vai falar aí, né, do início também do simbolismo aqui no Brasil, pegando Alfonso de Guimarães, Cruz de Souza, uma série de outros poetas também, o Castrovas, que já vai ser o final aqui do romantismo no Brasil, e que talvez seja o grande poeta aí desse período.
né, do período, não só do período romântico, mas também é um dos grandes poetas da história do Brasil, seguramente, principalmente, isso Manuel Bandeira vai dizer que, dentro da sua poesia social, quando ele fala do problema da escravatura, principalmente o livro, né, dele, o do Castro Alves e os escravos, esse livro do Castro Alves que vai discorrer longamente a respeito da questão da escravidão, da liberdade aí dos escravos no Brasil, da abolição e dos grandes problemas e dos grandes tormentos por que passavam, né, que esses negros que eram capturados na África chegavam aqui em navios negreiros em condições as piores possíveis, as mais desumanas possíveis, inclusive um destaque aí para o grande poema dele, O Navio Negreiro. Inclusive, esse livro sobre o qual eu já falei aqui já falei aqui no canal. Então, quem quiser, dê uma olhada lá, tá? No livro Os Escravos, do Castro Alves. Eu também falei aqui dos Plumas Flutuantes também, e logo mais eu devo falar aqui de outras obras do Castro Alves. E o Manuel Bandeira ele vai seguindo até chegar nos primeiros, grandes parnasianos, no Olavo Bilac, no Alberto de Oliveira, no Raimundo Correia, vai chegar também no Ribeiro Couto, e vai fazendo essa grande passagem aqui pela poesia brasileira, chegando inclusive à geração dele. Uma curiosidade, né, em relação ao modernismo é que é o seguinte: com relação à semana de 22, o Manuel Bandeira ele vai ser bastante crítico, ele vai ser bastante, como eu posso dizer, não muito entusiasmado com a semana de 22, ele vai fazer críticas bastante severas, inclusive, né, embora muita coisa ali acabe se salvando também, segundo o juízo dele. Ele vai falar ali de Mário de Andrade, vai falar de outros poetas ali que vieram juntos ali nessa geração, o próprio Carlos Drummond de Andrade, a Cecília Meirelles, logo mais aí viria também, algum tempo aí depois, né, algumas décadas aí depois, viria o João Cabral de Melo Neto, viria o próprio Alberto da Costa Silva um pouco depois, viria uma série de outros grandes poetas que merecem seguramente destaque. E o Manuel Bandeira, uma curiosidade também aqui, é que ele fala muito pouco de si mesmo. O Manuel Bandeira aqui vai falar, na verdade, de si, na verdade, citando apenas o próprio nome, não vai fazer crítica da própria poesia. O Manuel aqui se coloca de uma maneira bastante modesta, bastante humilde, né? E como eu disse aqui, ele vai fazer um apanhado dessa história da poesia brasileira, mas é um apanhado citando os principais nomes, não só em importância, mas também os principais nomes dentro dessa espécie de sociologia da literatura brasileira que contribuíram para a formação, para o desenvolvimento da nossa literatura, da nossa poesia. Acabei aqui, inclusive, citando aqui, sem querer, na formação da literatura brasileira aqui do Antônio Cândido, mas não tem, uma obra não tem absolutamente nada a ver com a outra, só o termo que estava aqui na minha cabeça. E ele vai chegar, inclusive, como eu tinha falado aqui já anteriormente, as gerações que são contemporâneas aqui, a reedição, essa edição aqui do livro, essa reedição, como o próprio Carlos Pena Filho, como outros poetas aqui, já os concretistas, os irmãos Campos, enfim, outros poetas que viriam ali também. Se não me engano, ele chega a citar o Alberto da Cunha Mello aqui, não vou me lembrar exatamente, mas o Carlos Pena Filho, ele com certeza ele chega a citar, como novos nomes, como novas promessas da poesia brasileira, com a exceção, digamos assim, do próprio Carlos, porque o Carlos ele morreria ele morreu, né, em 1960, um pouco antes dessa reedição aqui, já um poeta publicado e que obviamente ele já não passaria a publicar mais, já não teria mais nada a ser publicado e já não seria mais uma promessa, obviamente. Então ele vai passar, como eu falei aqui, por São José de Anchieta, pelo Gregório de Matos, pelos primeiros Árcades, por todos aqueles ali que fizeram o início do romantismo brasileiro, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire, vai passar ali também pelo Castro Alves, vai passar por Afonso de Guimarães, Cruz de Souza, Alberto de Oliveira, vai passar também pelo Ribeiro Couto, vai passar pelo Goulart de Andrade, Augusto dos Anjos, enfim, todos esses grandes poetas desse período. Depois os poetas da própria geração do Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Manuel, o
próprio ele mesmo, né, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, outros que acabaram chegando depois, e também ele vai chegar aí até o final desse desenvolvimento da literatura brasileira contemporânea, já a reedição desse livro. E uma coisa interessantíssima, né, Vinícius de Moraes também, João Cabral de Melo Neto, enfim, é que aqui no final, além de você ter a própria apresentação da poesia brasileira, você vai contar aqui também com uma antologia. Inclusive, eu parei aqui no Joaquim Cardoso, que é um grande poeta, infelizmente esquecido dentro da nossa poesia, que ele vai citar aqui também. Inclusive, meu primeiro poema favorito, língua portuguesa, é a Canção Elegíaca, do Joaquim Cardoso. E ele vai ser citado aqui nessa antologia. Então, são mais ou menos aqui 200 páginas aqui, quase 200 páginas na verdade, de apresentação da poesia brasileira, de história da nossa poesia. E já a partir aqui da página, pelo menos aqui nessa edição, da página 182, a gente já vem aqui iniciando com o Gregório de Matos. Se eu não me engano, aqui vai ser citado também o Ferreira Goulart, né, que já era também mais ou menos ali contemporâneo dessa edição aqui do apresentação. Vai citar aqui Vicente de Carvalho, vai colocar aqui também o próprio Afonso de Guimarães, do qual eu já tinha falado, uh, Murilo Mendes, Jorge de Lima, enfim, esses grandes poetas aqui que acabaram surgindo também entre os anos 30 e os anos 60, Dante Pilano, Pedro Dantas, o próprio Pedro Nava. Então você vai ter aqui 180, principalmente pelo menos nessa edição, 180 páginas de uma história da poesia brasileira, mais umas 200 aqui de antologia. Então, além de você ter essa história da literatura, você pode, se quiser, ler a história da poesia. Você pode depois voltar para, né, a antologia e pode você, lendo tudo, né, meio para e passo, meio junto, você lê um pouquinho da história da poesia brasileira, você lê os poetas ali correspondentes, você, né, pode seguir assim, você pode ler toda essa história aqui da nossa poesia e depois passar dentro da ordem para a antologia organizada pelo próprio Emanuel, tá? Então, eu acredito que essa daqui seja uma excelente mesmo porta de entrada para nossa poesia, caso você tenha esse interesse, tá? E caso você queira depois uma história da poesia, digamos assim, mais aprofundada, uh, que vai citar outros nomes aqui mais obscuros, coisa que o Manuel Bandeira não vai fazer, tá? Aí você pode procurar outros autores, mas aqui é mais um livro para início, para iniciantes mesmo, para você que deseja entrar aí com maior profundidade, né? Além daquilo que se vê nos vestibulares, além daquilo que se vê no YouTube, de um modo geral, que se vê nas páginas aí de Instagram, Facebook, entrar de uma maneira aí um pouco mais aprofundada na nossa poesia. Tá, eu acho que vale muito a pena, né? E o Manuel Bandeira certamente é um nome muito bem preparado para te levar e para te guiar dentro dessa jornada, digamos assim, tá bom? Então é isso aí, fica por aqui a resenha de apresentação da poesia brasileira do Manuel Bandeira. Como esse canal aqui se chama Resenhas e Recomendações, foi agora a resenha, vou deixar a recomendação. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do homem, né, Manuel Bandeira, né, pode acabar lendo a biografia, é uma espécie de biografia, né, pequena biografia do Manuel, escrita pelo Stefan Batio, o autor romeno, que se exilou aqui no Brasil, e pode também dar uma olhada no documentário, no Itinerário de Passárgada, se eu não me engano, que tem aqui no YouTube, inclusive já colorido, né, alguém fez o favor de colorir esse pequeno documentário de 10 minutos, em que o Manuel mostra cenas da vida ali cotidiana do Manuel Bandeira, e enquanto ele recita alguns poemas da lavra dele, tá, de composição dele. Então, quem quiser se aprofundar um pouco mais no autor, pode fazer isso. E também, né, sendo um pouquinho cabotino aqui, você pode também acessar aqui o canal e dar uma olhada nas resenhas que eu fiz do Manuel enquanto crítico literário e cronista, né, ali no Andorinha Andorinha, e também no Manuel Bandeira enquanto poeta mesmo, que é o que ele fez de melhor na sua Estrela da Vida Inteira, tá bom?
Vou deixar meu Instagram aqui embaixo, tá? Quem quiser acompanhar lá. Não é um Instagram literário, mas de vez em quando eu falo de literatura ali, compartilho um pouco de literatura e também faço algumas erratas. Caso eu erre, eu deixo algum detalhe passar aqui no vídeo. E também, quem quiser se inscrever no canal, fica à vontade. Quem quiser dar like, fica à vontade. Quem quiser dar retorno, fica à vontade também. Esse retorno é muito importante. Eu disse que a resenha seria curta, infelizmente não foi. Mas, enfim, fica aí a resenha para vocês. Espero que vocês gostem. É isso. Tchau, tchau.